Uma verdadeira guerra está posta entre Estados Unidos e os países europeus. Não aquelas guerras convencionais, guerra de trincheiras, utilização de equipamentos bélicos, mas sim uma guerra híbrida, uma guerra na comunicação, na geopolítica e na economia, com uma série de lideranças europeias criticando a postura americana, regulando as redes sociais e afastando possíveis ingerências estrangeiras. Os americanos prometem retaliação e, claro, liderado pelo Elon Musk, prometem coordenar um afastamento ainda maior entre Estados Unidos e o continente europeu. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês, as relações entre Estados Unidos e Europa não andam nada bem. Seja porque os líderes europeus reclamam de interferências políticas, ingerências estrangeiras nas eleições europeias. A gente teve caso, por exemplo, do Elon Musk, enquanto era um representante do Estado americano e dono do X, que talvez seja a principal plataforma para discutir questões políticas e tal, fazendo lives com a Alice Weidel, que era uma das candidatas. Isso, claro, é uma ingerência, uma interferência estrangeira, com críticas, por exemplo, em relação ao Keir Starmer, atual primeiro-ministro do Reino Unido, tecendo acusações graves, inclusive, de anuência, de passar um certo pano para crimes relacionados a envolvimento com menores de idade, sabe o que eu tô falando, né? Coisas pesadíssimas, seja com elogios a Marine Le Pen, ao Vox, ao Chega em Portugal. Isso não é muito bem visto, né, pelas elites europeias. A gente pode falar das próprias ameaças em relação à Groenlândia, claro, também, né, que é uma ameaça em relação dos Estados Unidos. A falta de apoio dos americanos, alegando que existe hoje um apagamento civilizacional do continente europeu, que eles vão retirar tropas. Tudo isso faz parte de um afastamento da União Europeia dos Estados Unidos, até por isso a União Europeia está buscando novos parceiros, tanto geopolíticos quanto econômicos. O recente acordo entre a União Europeia e Índia não é à toa. Acelerar o processo de um acordo entre a União Europeia e Mercosul, que deve sair finalmente esse ano, também não é à toa. Só que eu diria que um dos pontos onde há a maior divergência entre Estados Unidos e União Europeia é no que eles chamam, cada um ao seu modo, de direito à liberdade de expressão. A gente sabe que grande parte do apoio que o Trump teve durante o seu período eleitoral foram dos donos das Big Techs. A própria indicação do J.D. Vance enquanto vice-presidente dos Estados Unidos e o Elon Musk como um dos secretários, pelo menos no início do seu governo, indica isso, mas são duas figuras mais públicas. Até o Jeff Bezos, né, figuras ali importantes, o Mark Zuckerberg, por exemplo, apoiando a figura do Trump. E o Trump, ele alegou que ele ia promover a liberdade de expressão. Tá certo que eu não sei se o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos pode ser chamado exatamente de liberdade de expressão, com uma vigilância muito grande, processando mídias, proibindo acesso, por exemplo, a informações privilegiadas do Pentágono. É fato, né, que você tem uma certa perseguição do governo americano contra quem pensa diferente do atual mandatário dos Estados Unidos. Mas enfim, os americanos prometem, pelo menos nas redes sociais, fazer desregulamentações, promover a livre expressão e tal. Só que a Europa, ela tem leis que são muito focadas, que regulamentam muito o uso dessas redes. Porque hoje, quando a gente fala das redes sociais, forma-se quase como se fosse um poder político e econômico, muitas vezes superior aos estados nacionais, que vai tirando a capacidade de ação desses próprios estados nacionais. Vou dar um exemplo para vocês de como que as redes sociais podem manipular o comportamento das pessoas. Pensando do ponto de vista econômico,
Quando você usa aí o seu Instagram, o seu Facebook, o seu X, até o seu YouTube, por exemplo, o algoritmo ele vai entendendo quais são os seus comportamentos, o que você mais gosta, o que você não gosta, e vai te recomendando para que você fique mais tempo na plataforma, você ficar na sua bolha, nas coisas que você mais gosta. Porque quanto mais tempo você está na plataforma, mais tempo você fica vendo propagandas, mais tem propagandas, mais a rede social ganha. Simples assim, claro. Tirando questões políticas de lado, né? Hã, Vocês entendem, então, que as empresas que têm maior capacidade de financiamento para fazer propagandas, tal, entendem qual é o seu comportamento político e fazem propagandas de acordo com a sua especificidade. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu estou vendo um curso de geografia e geopolítica, e eu vou ver, poxa, quem são as pessoas que se interessam por notícias, quem são as pessoas que se interessam pelo meu canal de geopolítica, para ofertar um produto para eles. Não para alguém que gosta de ver, sei lá, coisas sobre o Big Brother, entendeu? Ah, contra o Big Brother, claro, mas não condiz muito, geralmente, né? Claro que o pessoal pode gostar das duas coisas, mas não condiz muito exatamente com o público que assiste o meu canal. São públicos diferentes. Então, tendo acesso às informações, essas plataformas, essas redes, elas vendem para empresas, pessoas físicas ou jurídicas, para ter acesso a propagandas mais específicas. Então a gente consegue manipular o comportamento de compra dessas pessoas. Pensando do ponto de vista político, se eu começo, pô, em período eleitoral, já é até agora, 2026, né? Período eleitoral no Brasil, você pode perceber o quanto de propagandas vão surgir de acordo com o seu interesse, se você gosta mais de economia, se você gosta mais de esporte, se você gosta mais de questão de saúde, enfim, propagandas específicas para um tipo de eleitorado. Faz muito mais sentido. Então a gente também consegue manipular comportamentos políticos. Quando é dentro do próprio país, isso já é um problema. Quando se apresenta com uma ingerência estrangeira, eu diria que é até pior. A gente teve o caso, por exemplo, do Calin Georgescu no ano passado, que os resultados eleitorais eles foram surpreendentes e houve acusação, segundo a Romênia, que houve ingerência estrangeira. A China e a Rússia, utilizando a rede social vizinha, sabe qual que é que eu tô falando, né? A chinesa, ela teria colocado muito mais informações favoráveis ao Calin Georgescu, porque ele tinha um pensamento mais pró-Rússia e pró-China, do que dos candidatos mais pró-Ocidente e pró-OTAN. Cara, entende o perigo disso? E dos dois lados. Tanto se a China e a Rússia realmente de fato fizeram isso, tanto quanto se os tribunais da Romênia utilizaram isso como argumento, porque no final das contas acabou inviabilizando o processo eleitoral. Olha o medo que a Europa tem que os Estados Unidos, mais uma vez ressalto, com Elon Musk, que é um ator político e tem capacidade de ter a maior rede social que trata sobre questões políticas, interferir nos processos eleitorais. Por isso, necessárias regulações para impedir, né, segundo a União Europeia, a propagação de fake news, manipulação de comportamento de consumo, manipulação de comportamento político e, claro, interferências estrangeiras. Quando a gente traz para a questão, então, dos menores de idade, a coisa fica ainda pior. Cara, até trazendo aqui para vocês, né? Quando eu era jovem, faz tempo já, né? Tinha ali meus 14, 15 anos, adolescente e tal. Você não tinha muito essa lógica das redes sociais tal. Se não me engano, acho que nem o Orkut tinha ainda, né? Eu tô agora nasci em 90, tá? Tô com meus 35, quase 36 anos. Talvez tinha começado ali o Orkut, mas tinha o ICQ, MSN e tal, mas longe de ser o que é hoje, né? As redes sociais e tal. Então, o campo que você tinha de comparação para saber se você era um cara bem-sucedido, se você era popular, se você não era, se você tinha ficado com as menininhas mais bonitinhas, sabe aquelas coisas de adolescente, né? Era uma coisa muito mais local. Hoje a comparação, ela acaba sendo global. Então o adolescente tem que se comparar com um adolescente bem-sucedido, sei lá dos Estados Unidos. A informação mais globalizada, ela faz uma pressão muito maior. E isso está promovendo uma competição maior de você com você mesmo, casos de ansiedade, casos de depressão, dentre outras doenças psíquicas. Novamente, cara, não sou mais indicado para falar porque não trato do tema saúde especificamente, né? Mas só você pesquisar em canais que falam sobre os assuntos, o quanto que as telas, o quanto que as redes sociais vêm prejudicando a capacidade de atenção, vêm prejudicando o discernimento cognitivo das populações mais jovens, dos jovens e adolescentes.
Por isso que uma série de redes sociais, ou uma série de países, como a Austrália, acabou de aprovar, por exemplo, a utilização de redes sociais somente para maiores de 16 anos. A França também ainda está em processo de votação, tem que ser aprovado pelo Senado, mas também deve ir no caminho muito parecido. O próprio Reino Unido também regulamentando o uso das redes sociais somente para maiores de idade. O Reino Unido tem uma legislação muito forte em relação a isso. Sabe uma coisa que aconteceu, por exemplo, com o Roblox agora, né? Que você tem que mostrar ali a sua cara para saber exatamente a inteligência artificial, ver quantos anos esse cara tem, para saber se ele pode ou não usar essa rede social, ter acesso ao chat e tal. Manifestações contra o Felca no Roblox, né? Enfim. Cara, tudo isso, o Reino Unido tem uma fiscalização muito forte, né, sobre quem usa para menores de idade. E a Espanha também está indo nesse caminho. A Espanha de Pedro Sánchez anunciou que está fazendo o acesso para redes sociais somente para aqueles que são maiores de 16 anos. E que, inclusive, executivos que permitirem que isso continue acontecendo vão ser punidos criminalmente. Segundo Pedro Sánchez, as redes sociais se tornaram um estado falido, onde as leis são completamente ignoradas e os crimes tolerados. Protegeremos os menores desse velho oeste digital. Os CEOs responderão juridicamente se não removerem o conteúdo de ódio ou ilegal. As redes sociais e as suas empresas são mais ricas e poderosas do que muitos países, mas isso não deve amedrontar e nós, países europeus, temos que nos impor frente a esse desafio contemporâneo. A Isso talvez seja um dos exemplos, né? A gente teve, por exemplo, o caso na semana passada, ou retrasada, que a França fez uma série de buscas e apreensões em escritórios ligados à rede X, também do Elon Musk, alegando que essa rede estava disseminando, vamos colocar assim, vai, pessoas sem roupa menores de idade, sabe o que eu tô falando, divulgação de dados pessoais de pessoas físicas e jurídicas e também beneficiando a interferência estrangeira em questões locais. A França está regulamentando para só maiores de 15 anos, alegando também que tem casos de bullying, que existem vícios em telas, proteção da saúde mental das populações mais jovens. Só que a gente sabe que as redes sociais estão muito dispostas a ganhar dinheiro. E se de fato você começa a tirar as redes sociais dessa população mais jovem, que pede para os pais comprar as coisas, que dissemina, por exemplo, né, informações ligadas a shows, a eventos, isso pode acabar limitando um recurso financeiro super importante para essas redes sociais. O Elon Musk está criticando demais o Pedro Sánchez. Lembrando que o Pedro Sánchez ele representa também uma esquerda da Europa. Claro, bem contrário à atuação do Elon Musk, né? O Elon Musk falou que o Pedro Sánchez é um traidor do povo espanhol, um fascista e sucio Sánchez. Que seria, vai, Sánchez sujo, né? Tradução aí em espanhol, perdão, meu espanhol não muito apurado, né? Vamos colocar assim, né? Fazendo críticas. A gente teve, por exemplo, Pavel Durov, que é o líder do Telegram, também colocando que essas regulações, elas são perigosas e levam à criação de um estado de vigilância. O Pedro Sánchez, que não costuma ficar muito quieto para essas questões, fala assim, não, deixem os tecno-oligarcas latirem. Sancho, fazendo uma referência ao Sancho Panza ali, né? É sinal que estamos avançando. Entende, cara? E como eu sempre trago para vocês, né? A nossa análise tem que ser o mais razoável possível. É um problema. A gente não sabe exatamente como resolver essas distorções que as redes sociais estão causando na democracia. De fato, informações falsas, elas são muito mais compartilhadas que as informações verdadeiras. Com a inteligência artificial, muito possivelmente, informações vão ser divulgadas, fazendo pessoas acreditarem. Cara, eu confesso que muitas vezes e eu me considero, poxa, eu trabalho com internet, sou um cara incluído digitalmente, muitas vezes estou vendo vídeo, nossa, olha que vídeo interessante. Ah, não, é feito por IA. Até a mim engana, entende? Não que eu seja sensacional, né? Mas imaginem pessoas que têm menos acesso às informações. Poxa, isso pode levar, sim, a distorções democráticas. A questão é como solucionar esse problema. Quem que vai regular exatamente o que é falso e o que não é? Quem que vai regular exatamente o que é fake news e o que não é? É o Estado? E o Estado baseado em um governo? Vamos pegar o caso do Brasil. O Lula, por exemplo, vai criar um órgão federal para regulamentar exatamente o que pode ser divulgado ou não em época de eleições, né? Você que não gosta do Lula, é um cara mais direita, se sente confortável com isso? Professor, não, porque o Lula, não sei o que lá, tal. Beleza, então vamos imaginar que o Flávio Bolsonaro vence o processo eleitoral, né? E aí o Flávio Bolsonaro vai controlar agora esse órgão.
Você se sente confortável? Você que é mais à esquerda, com Flávio Bolsonaro regulando o que você pode e o que você não pode falar? Cara, é muito difícil você ter um limite exatamente o que é uma notícia exagerada, o que é uma fake news, e o Estado tendo essa capacidade de regulação exatamente do que pode ser propagado ou não, eu confesso que me causa um grande calafrio. Professor, então vamos deixar na mão das iniciativas privadas, é mesmo? Você confia que as iniciativas privadas, que têm interesses mercadológicos, podem sim sofrer pressão e influência política, vão ter uma isonomia de tratamento em relação a pensamentos mais à esquerda, mais à direita? É complicado, é um desafio da democracia contemporânea. E, novamente, claro que os Estados Unidos querem se aproveitar bastante desse processo, porque é uma forma também de manipulação política, econômica e geopolítica. Dentro desse processo, para piorar, né, para a Espanha, a gente teve algumas acusações, talvez vocês tenham visto, né, o caso que o Grok, a inteligência artificial do X, estava manipulando. Se você pegar a foto de uma pessoa, por exemplo, coloca essa pessoa de biquíni, por exemplo, o Grok ela fazia, e muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, começaram a se sentir oprimidas por isso, porque, mais uma vez, é muito difícil, muitas vezes, você diferenciar o que é realidade, o que não é, e ter a sua imagem divulgada sexualizada, galera, por uma inteligência artificial é uma coisa boa. O Elon Musk se rejeitou a tirar isso no primeiro momento. É que depois de muita pressão, ele foi lá e voltou atrás, né? Então hoje, se não me engano, não utilizo tanto essa inteligência, mas isso não pode mais ser feito. E no caso da Espanha, para piorar a situação, a Espanha representa, talvez, como eu falei, com Pedro Sánchez, um cara mais à esquerda, o grande combate a essa ingerência, a essa interferência americana. Nós tivemos, por exemplo, o Pedro Sánchez anunciando, até trouxe um vídeo específico para vocês, uma proposta muito diferente da que foi pensada pelo Elon Musk e pelo Trump para a questão da migração. Enquanto os Estados Unidos e grande parte das lideranças europeias promovem políticas de controle das fronteiras, regulação, tudo tal, a Espanha está prestes a regularizar a situação de 500 mil imigrantes ou refugiados, principalmente latino-americanos, com o governo espanhol alegando que em um processo de envelhecimento populacional e tensão social, você promover a regulação, a regulamentação desses imigrantes vai promover maiores contribuições sociais, trabalhos regulares, pagamentos de impostos, contribuições para a previdência no momento de envelhecimento populacional. Então é mais fácil, ao invés de você combater e impedir, claro, né, que vai separar aqueles que tenham cometido algum tipo de crime, que tenham antecedentes criminais, mas regularizar a situação daqueles que lá estão para eles contribuírem com a sociedade. Não é uma política unânime na Espanha. Aliás, está bastante dividido se é uma proposta boa ou se é uma proposta ruim. Mas com certeza é muito diferente da postura da maior parte dos líderes europeus e também dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos falam de apagamento civilizatório, o Pedro Sánchez faz justamente a crítica, né, que os americanos estão fazendo em relação à postura europeia. O próprio Elon Musk falou que é uma tática fácil, porque, na verdade, o Pedro Sánchez está atraindo milhares de imigrantes, vai regularizar, para que esses imigrantes votem a favor dele e que ele vença a direita nacional. Cara, eu não concordo nesse caso, né, com o Elon Musk, porque não é simples assim, não é que o cara regularizou, pronto, agora você pode votar. Existe um longo processo de residência, tal, né, não é, chega aqui, pronto, regularizou, agora você vai votar nas eleições, vai votar contra a direita espanhola. Galera, não existe isso, né? O Pedro Sánchez até fez uma crítica, colocando que Marte pode não ter urgência, mas que a civilização espanhola tem. Né? Ou seja, fazendo uma crítica porque o Elon Musk deveria pensar em políticas públicas para Marte e não exatamente para a civilização espanhola. Professor, mas você só está falando desses líderes que realmente não são líderes daquela direita verdadeira, né? Se você pega o Keir Starmer, o Macron, o Pedro Sánchez, eu costumo falar que o Macron, ele é visto mais ou menos como era o Dória aqui no Brasil. A galera de esquerda fala que é direita, a galera de direita fala que ele é de esquerda, né? Mas o cara ali, ele se define mesmo como a centro-direita. Mas não representa aquela direita verdadeira mesmo do continente europeu. Até dessa direita, os Estados Unidos estão se afastando. A gente teve, por exemplo, a própria Marine Le Pen, que muito possivelmente deve ser a próxima presidente da França, caso não haja nenhum tipo de intercorrência jurídica e tal, criticando a postura dos Estados Unidos, alegando que o Maduro é um ditador, tudo tal, mas que você interferir na soberania de um país é errado. A Marine Le Pen, histórica aliada, né, desse pensamento mais à direita americano. O Vox da Espanha fez críticas similares.
Só que aí não exatamente a tirar o Nicolás Maduro, mas falou: "Poxa, vocês deram tanta confiança para Maria Corina Machado, e agora que ela pode voltar ao poder, vocês fazem uma coordenação com a Delcy Rodrigues?" Crítica aos americanos. O Nigel Farage, do Reform UK, também um grande aliado, falou sobre isso. Não exatamente sobre a Venezuela, mas colocando, por exemplo, que não pode aceitar ameaças dos Estados Unidos em relação à soberania da Groenlândia. A Giorgia Meloni, que é a líder da Itália, também aliada do governo americano, totalmente inconformada, alegando que a Itália e os Estados Unidos têm uma amizade sólida e uma colaboração histórica, mas que a amizade exige respeito. Muito relacionado à crítica que os americanos fizeram em relação à OTAN não ter ajudado os Estados Unidos. Porque quando os líderes da OTAN falam: "Pô, mas Estados Unidos, vocês falam que a gente nunca ajudou vocês?" Poxa, a única vez que o artigo 5º da Constituição foi utilizado da OTAN foi quando teve o ataque às Torres Gêmeas e nós, europeus, ajudamos a combater o Talibã, ajudamos nas suas ações estrangeiras. A gente não apoiou? E eu falo: "O Trump, né? Imagina, apoiaram nada, ficaram lá na linha de trás, tal." E aí, pô, isso foi visto como um desrespeito aos italianos, aos ingleses, até aos dinamarqueses, que morreram auxiliando uma geopolítica americana. A gente teve o caso, por exemplo, da Alice Weidel, que falou que o Trump ele vem descumprindo sistematicamente uma promessa fundamental, que é não interferir em outros países, e vai ter que dar explicações. Percebam que essas ações muito agressivas, elas não tangem somente esse centro-direita, ou esse centro, ou essa esquerda mais cosmopolita da União Europeia, mas até mesmo essa direita mais nacionalista crescente no continente europeu. E aí, galera, você acha que tem que ter as regulações mesmo e proibir que os menores de idade usem as redes sociais? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.